Amém. Pode sentar. Deus é maravilhoso. Eu vou pedir para você abrir João no capítulo 21. Nós vamos ler alguns versículos. Eu fiz uma série, né? Eu até pedi para o Felipe colocar para nós no YouTube a palavra João 21, para que ficasse claro que todas aquelas mensagens foram originárias de uma só, né? Um pastor Wagner, pregou para nós, um grupo de pastores da Zona Oeste, ele pregou para nós, e eu tenho extraído, né, de uma pregação de talvez 25 minutos dele. Essa já vai ser a quarta, se eu não me engano, né? E Deus é bom. Abriram? Amém. Versículo 1 ao 8 diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. 5. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: Não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Amém. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, abençoa, Senhor, todos aqueles, Senhor, que nesta noite estiveram neste lugar, ó Pai, ouviram uma palavra Tua, Senhor, que seja bênção, que seja esclarecedor, que seja estimulante, Senhor, que seja uma palavra que venha de encontro ao que nós precisamos, Pai. Para isso, eu te peço, nos ajuda a abrir os corações, Pai, para que seja, Senhor, uma terra fértil, Senhor, ao cair a semente, que ela frutifique. Que seja assim, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Deus é maravilhoso. Amém. Eu vou te contar uma coisa sobre a minha vida. Eu, quando era criança, eu morava em Copacabana, no posto 6, né? E lá eu sempre presenciava, né, uma cena. Dependendo da hora que eu chegasse na praia, né? Eu ia na praia, já bem desde jovem, né? Eu ia para a praia, minha mãe deixava eu ir sozinha, talvez hoje, né, a gente não fosse, mas com 10 anos ir para a praia sozinho e tal, eu andava alguns quarteirões para chegar lá. Mas eu chegava, e quando eu chegava lá na praia, mais ou menos às 9h30, os pescadores, tem uma colônia de pescadores ali no posto 6, os pescadores estavam voltando com as suas redes. E aí, ou eles já estavam, né, nessa hora já recolhendo, né, dependendo da hora que eu chegava, né, que eu teria chegado. Então, eu vi a cena deles puxando a rede, e aí as crianças, né, ajudavam, entre aspas, né, era uma bagunça, né, aqueles homens fazendo, né, aquele arrasto de peixe para cima da areia, e as crianças lá brincando de puxar rede também, né. Eu já era um pouquinho mais velho, não era o meu caso, mas eles de 4, 5 anos brincavam disso. E aqueles homens, depois de puxar a rede, eles selecionavam os peixes, né? Vendiam alguns na hora mesmo, outros eles levavam lá para um posto que tinha, uma espécie de uma peixaria, que tem até hoje, né, da colônia de pescadores, e acabava o dia deles. Não acabava o dia deles. Não acabava só com a pesca, eles continuavam. Eles tinham que fazer outras coisas. Eles saíam de madrugada, né? E quando eles voltavam, sempre tinham que fazer algo. Esse algo era revisar a sua rede. Eles tinham que olhar, e você olhava assim,
às vezes eles botavam ali no calçadão, né? Aí ficava uma rede longa, né? Quem já viu isso, essa cena? Cara, só vocês 4, você já viu também? Então 5 pessoas só viram. Mas, então, eles começavam a revisar. E quando você olhava, parecia uma bagunça aquilo. Como é que ele conseguia se programar para não deixar escapar nenhuma malha? Porque ele tinha que olhar malha por malha. Ele tinha que ver todas as malhas, se estava rasgado ou não, para refazer. Se ela estava poída ou não, se ele tinha arrebentado. Às vezes puxava no fundo, aí passava uma pedra e rasgava, né? Mas eles tinham que ver como é que estava a rede, né? Porque ele precisava trocar. E aí, quando eu passava perto deles, né, parecia uma grande confusão aquilo. Uma grande confusão de nylon, né? Mas eles sabiam o que fazer, né? Sabiam, inclusive, que a comida no dia seguinte para o prato dos filhos deles, né, para as mulheres deles, dependia daquele trabalho minucioso. Eles tinham que ir lá e verificar. Com a rede furada, os peixes iriam embora, né? Ninguém pesca com rede furada. Com uma rede errada, agora eu quero que você pense sobre a sua vida. Com a rede furada, ninguém consegue pescar. Com a rede errada também não. Você tem que estar com a rede correta. Então, se a malha fosse grande demais, se eles fossem pescar sardinha, o que ia acontecer? Ela ia passar pelo furo, pela malha. Certo? Se eles pusessem uma rede com malhas pequenas demais, o que ia acontecer? E fossem pescar atum, né? Nós não temos aqui, mas um peixe grande. O que ia acontecer? A rede ia arrebentar, porque ela não tinha estrutura para aquilo. Se a bitola do nylon fosse muito grossa, o que ia acontecer é que a sardinha, imagina uma formiga e nós, um palito de fósforo, não, um palito de dente, né? Para nós é bem fino, etc. Para uma formiga é uma tora de madeira. Então, uma sardinha veria a rede e ia sair fora. Então ela tinha que ter uma rede compatível com a pesca de sardinha, uma rede compatível com a de atum, que aguentasse, por exemplo, o peso dele, né? Então, na nossa vida acontece a mesma coisa. Para pescar, nós precisamos, e aí o pescar é pescar bênçãos, né? Receber as bênçãos de Deus. Nós precisamos estar agora com a nossa vida de uma forma adequada. Nós precisamos estar numa forma em que as bênçãos de Deus não escorreguem, não saiam. Nós precisamos entender isso e viver isso. Muitas vezes a gente pede e não percebe que não é só pedir, nós temos que preparar a nossa vida para receber. Eu costumo dizer, muita gente pede uma bênção, recebe a bênção e se desvia. É incrível, tínhamos um grupo, né, que se reunia sempre, e eu já contei isso algumas vezes. Aí o grupo fez pedidos de oração, quando todos receberam o pedido, acabou o grupo. Em vez de ficarem lá agradecidos, né, porque vem outras demandas, né, outras coisas que a gente precisa na nossa vida, o grupo acaba. Como é que pode isso? Né? Mas acontece. Sabe, você pede muita coisa, nós pedimos muita coisa para Jesus, mas se a nossa vida não estiver preparada para receber, Ele não vai te dar. Porque ao dar, Ele pode até estar prejudicando você, pode estar arrebentando a sua vida, pode estar se afastando, te afastando dEle. Então, as bênçãos, elas podem arrebentar, né? Ou, ao contrário, por terem malhas muito grandes, elas vão escapar. Você recebe, quantas pessoas recebem bênçãos de Deus e a bênção entra na vida, parece que não é nada para a pessoa e a bênção vai embora. Quantas pessoas recebem muitos milagres e ainda assim continuam
né, com a mesma vida, vivendo a mesma coisa, e quando elas vivem a mesma coisa, o que acontece? As bênçãos vão embora. Parece que nada aconteceu, e nós precisamos entender isso. Para nós sermos abençoados, a primeira coisa que nós temos que fazer é estar preparados para reter as bênçãos de Deus. Você está preparado? Amém? Amém. Você entende que você tem que ser agradecido ao Deus dar as bênçãos a nós? Você entende que você tem que usar da maneira certa? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é estar preparados para receber as bênçãos de Deus. E a segunda coisa é lançar a rede onde Jesus nos manda. Se você percebeu o texto, né? Ele manda que aqueles discípulos peguem e lancem do lado direito do barco. Só que vocês talvez não tenham percebido isso, mas aqui no texto nós lemos, a NVI diz em metros, né? Eles estavam a 90 metros da praia. Era muito perto. Não se pesca a 90 metros da praia. Senão, você imagina, você vai à praia e toda hora ia passar peixe grande perto de você. E não foi o caso. Eles pescaram 153 grandes peixes na beira da praia. 90 metros é muito perto. Não era o normal. Mas, por obedecerem, por lançarem a rede aonde Jesus mandou, eles receberam a bênção. Então, uma coisa que nós temos que entender é: nós precisamos obedecer a Jesus. Então, a primeira coisa de obedecer a Jesus é: lança a rede aonde Ele está mandando. Não aonde você quer, aonde você pensa que tem que mandar, mas aonde Ele está mandando. Então, nós precisamos entender isso. Lance a rede aonde Ele mandar. Mesmo que seja algo que você vai ver assim, mas Jesus, aqui é muito raso. Nós vamos pegar só pequenos peixes. Manjubinha, não vai ter. Nem sardinha, que é um pouco maior. Vai ter só peixes muito pequenos. Obedeça a Jesus. Amém? Amém. Também temos que obedecer a hora que Jesus manda. A hora que Ele dá a ordem para você. Faça isso, faça aquilo. Muitas vezes nós postergamos. Nós, não, agora não é a hora. Vai e fala isso para não sei quem. Aí você, será que você já perdeu uma bênção porque você não falou o que tinha que ter falado? Jesus mandou e você ficou titubeando, ficou com medo, receio, e aí você não fala, e aí você perde a bênção. Então, a hora que Ele manda é a hora que você tem que fazer. Essa é a hora que você tem que fazer. Então, eles tinham ficado muitas horas tentando pegar peixe. Então, eles tinham motivo para não lançar a rede de novo. Tá? Eles tinham motivo. Mas Jesus mandou e eles lançaram a rede naquela hora. Eles podiam ter dito assim: não, Jesus, a gente lança aqui nesse lugar, mas amanhã. Não. Jesus queria naquela hora, eles tinham que lançar naquela hora. Então, muitas vezes nós recebemos ordens, né? Nós recebemos de Deus as ordens para obedecê-lo, né? E não fazemos na hora que Ele manda, né? Ou compreendemos, às vezes não é para lançar na hora, e sim depois. Aí você vai, recebe algo de Deus, uma bênção que você vai receber lá na frente, você antecipa as coisas, aí um termo que se usava antigamente, hoje não usa mais, mas dá com os burros na água. Depois alguém me explica o que quer dizer isso. Sabe? Não dá, não pode ser assim. Tem que ser na hora que Ele manda. Não importa o que você pensa, e sim obedecer. E a terceira coisa da ordem é na situação em que Jesus mandar. Eu agora estou cansado. Eles podiam ter dito isso. Jesus, nós estamos cansados. Nós saímos de madrugada, estamos voltando só agora. Não dá. Nós estamos muito cansados. Mas eles não responderam isso. Eles obedeceram. E porque eles
lançaram no lugar que Jesus mandou, independente de ser raso ou não. Na hora que Jesus mandou, independente deles terem ficado tentando horas seguidas, e na situação em que eles estavam, foi por isso que eles foram abençoados. Então, traga para a sua vida e pensa, muitas vezes nós botamos a carroça na frente dos bois, nós nos antecipamos demais, nós estragamos, não fazemos o que deveríamos, e isso é muito ruim, e isso faz com que você perca a bênção. Mas uma coisa que nós vemos aqui é que eles estavam prontos. Voltando ao caso, né, das malhas, da minha experiência lá, vendo o sujeito pegando as malhas e refazendo as malhas, o pescador lá em Copacabana, né, no posto 6, eles estavam prontos, a sua rede não tinha buracos, a sua rede não tinha buracos, as suas vidas, eu quero que você olhe para mim aqui agora, ó, olha para mim, está todo mundo olhando para mim? As suas vidas não tinham impedimentos deles obedecerem ao que Jesus estava mandando. Isso fez com que eles fossem abençoados. Então, a rede preparada significa a nossa vida está preparada para receber as bênçãos ou não. Como é que está a tua cabeça? Será que você vai ficar, né, soberbo se Deus te der uma bênção? Será que vai acontecer alguma coisa de ruim? A rede deles não tinha buracos, senão toda a pesca ia embora. Como é que está a sua obediência e a sua fé? Elas estão afiadas? Será que nós estamos preparados para receber a bênção? A gente fica pedindo. Sabe, é como se a gente olhasse só para fora, ou só para a situação, ou só para uma pessoa, né? E a gente não consegue enxergar que nós precisamos nos preparar também para isso. Imagine se você pede, por exemplo, para algo acontecer, né? Ah, Senhor, eu preciso de um emprego assim, assado. Você define o emprego, pede para Deus. Aí, você está prestes para casar, está querendo casar. Aí Deus vai e abençoa, te dá um emprego lá nos Estados Unidos que você não pode levar sua esposa, pronto, ou sua noiva, pronto. Você tem que se preparar, você tem que pensar, se é isso que Deus quer, então isso é o melhor. Então eu estou dando só um exemplo para mexer com alguns casais aqui, mas é só para você entender que nós precisamos nos preparar para recebermos a bênção, senão ela vai passar pela malha, ela vai embora, ou vai arrebentar a sua vida. Se você não está preparado para esse exemplo que eu estou falando, os dois não vão conseguir esperar, e aí o que acontece é, arrebenta tudo. Não tem mais noivado, não tem mais casamento, porque começam... um vai dizer assim, isso é bênção de Deus, o outro vai dizer, isso é maldição, está te levando para longe. Vocês entendem? Ou trazer uma pessoa para perto de você, você ama muito um parente que está indo para o inferno, aí você vai, ora, traz para junto de você e você não está preparado para aquilo. Então nós temos que pensar sobre isso. Nós precisamos estar preparados. Nós temos que ter um espírito de persistência também. Nós precisamos persistir. Aqueles homens precisaram ir além do normal. Eles estavam cansados, desmotivados. Você não pode estar cansado e desmotivado se você é um servo do Senhor. Eu também fico, tá? Né? Quem mais vê isso aqui, né, é o nosso funcionário, né? Lógico, isso também acontece comigo. Só que aí eu tenho que cair em mim, né? E você cair em si, e aí, acordar. Você tem que acordar.
Nós não podemos estar desmotivados, a gente tem que acender, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer acontecer, porque se Deus está querendo aquilo, é isso que vai ser. Então a gente tem que estar preparado para receber a bênção. E aí você vai receber os peixes grandes. E aí você vai receber o que Deus quer que você receba. Agora, o que na sua vida hoje pode estar impedindo você de fazer uma grande pesca, de ser abençoado? Eu quero que você pense sobre isso. Hoje, algo pode estar impedindo. Alguma coisa na sua vida pode estar impedindo de você ser abençoado como Deus quer te abençoar. E você precisa pensar sobre isso. Ou algo pode estar impedindo você de chegar ao céu. Algo está acontecendo, só você sabe, você e Deus, e você ser impedido de chegar ao céu por causa disso. Nós precisamos tirar, o que a Bíblia chama de embaraços, você tem que correr, Paulo diz, sem ser atrapalhado, sem embaraços. Nós precisamos tirar as coisas que nos impedem de chegar à nossa bênção e a maior de todas as bênçãos, que é a vida eterna. Amém? Amém? E eu queria que você abrisse para nós terminarmos. Salmo 37. Salmo 37. Eu sempre cito, mas agora eu vou citar esta noite. Eu vou citar e vou parando, tá? Só um versículo. Versículo 5. Salmo 37, versículo 5. 5. Preste atenção nesse versículo. E eu vou parando, tá? Olha só como o versículo tem tudo a ver com aquilo que nós, ouvimos essa noite. Entregue o teu caminho ao Senhor. O que ele está falando aí? Entrega as coisas que hoje podem estar te impedindo de chegar onde você tem que chegar, de ganhar a sua bênção. Entregue tudo ao Senhor. Se você tem impedimentos, entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele. Obedeça. Tenha fé. E ele agirá. Como é que Deus vai te abençoar? Se você entregar as coisas que te impedem dele abençoar. Como é que você vai? O que você tem que fazer? Confiar, obedecer e ter fé. E aí ele vai agir. Senão a rede não vai funcionar. Vai estar estreita demais, grande demais para a pesca que você precisa. Vai estar forte demais, vai estar grossa demais ou frágil demais. Deus sabe o que nós precisamos na hora que a gente precisa, na situação que a gente precisa e do que e onde nós precisamos. Então você tem que confiar nele. Amém? Amém? Entrega teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Amém? Amém? Amém. E aí eu não vou orar para que você receba as bênçãos. Eu vou orar para que a sua vida seja preparada para essas bênçãos. Amém? Amém? Você precisa estar preparado. E eu vou pedir para você vir aqui à frente. Eu vou orar. E eu vou ungir você com óleo. O óleo é símbolo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que sonda o coração e que faz a diferença, que muda. Então, é isso que vai acontecer, é isso que nós cremos que vai acontecer. Amém.